O seminário é uma realização conjunta entre a AESB e a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã. Com a organização da Câmara Técnica Comercial da AESB, este evento tem o apoio das empresas Ambiental Metrosul, CAGES, Enorsul, Flexipac, Amplay Group, Sabesp, Tecno OK e Vita Ambiental. Gostaria de lembrar a todos que no verso de seus crachás dispõe de um QR Code, ao qual vocês podem acompanhar toda a programação deste seminário, escaneando este QR Code atrás dos seus crachás. Na presença dos senhores Roberto Barbucci, diretor-presidente da Corsã, Neuri Freitas, presidente da AESB, e Jean Bordim, diretor comercial de inovação e relacionamento da Corsã, damos as boas-vindas a todos que participam deste evento. Gostaria de convidar, então, o diretor comercial de inovação e relacionamento da Corsã, senhor Jean Bordim, o senhor Neuri Freitas, presidente da AESB, e também o senhor Roberto Barbucci, diretor-presidente da Corsã, para se colocarem aqui no palco, por favor. Ao lado de seus assentos, dispõe de microfones, por gentileza. E neste momento, gostaria de convidar a palavra o senhor diretor comercial de inovação e relacionamento da Corsã, senhor Jean Bordim. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Neuri, presidente Roberto. Bom dia a todos, integrantes do evento. Sejam todos bem-vindos a Gramado. É o segundo seminário nacional de práticas comerciais, inovação nos processos comerciais. Muito bacana recebê-los aqui. Tá? A gente está muito feliz em estar todos aqui, retornando aos eventos presenciais. Gostaria de agradecer a AESB pela iniciativa, e agradecer aos parceiros, por todo o envolvimento, na montagem do evento. Agradecer em especial ao Paulo César Carboni, por parte da diretoria comercial, parte da Corsã, que também foi um dos organizadores, junto com a AESB. Enfim, a todos os funcionários da Corsã que auxiliaram nesse processo. Bom, como eu falei, é um prazer recebê-los aqui, a gente voltar a discutir inovação nos processos comerciais, no evento presencial. Acho que a gente tem muito que aprender, serão 2 dias de imersão, espero que aproveitem. Tem vários cases, tanto da companhia quanto das outras companhias nas últimas. Estamos muito felizes em recebê-los. Bom, presidente Neuri, sei que é um desafio, tocar uma associação como a AESB, dessa envergadura, num momento tão desafiador para o setor de saneamento, de tantas mudanças, muito advento da questão do novo marco, mas muito também pela exigência dos nossos clientes, o nível de exigência em relação aos serviços, principalmente na área de utilities, aumentou muito nos últimos anos. A gente sente isso diariamente, quando se trata em relação de processos comerciais, em relação de expansão, enfim, em relação simplesmente do abastecimento. É um segmento que antes a gente atendia em massa, e aí nós entendemos que cada vez mais esse atendimento deve ser customizado, essa é a diferença, é um desafio para as companhias conseguirem avançar nessa linha. A Corsã vem se posicionando de uma forma bem agressiva em relação a isso. Entendemos a necessidade de acelerar as entregas, de diminuir o tempo de resposta para o nosso cliente, de poder firmar e cumprir com aquilo que foi acordado, Tudo depende também muito de você ter linhas de financiamento, de você poder adquirir financiamento para que possa cumprir com todas as exigências, Então, esse seminário vem muito falar sobre isso, Então, como eu falei, é um prazer recebê-los. Espero que esse evento se torne frequente na agenda, Ficamos aí 2 anos sem poder realizar a segunda edição. Então, eu acho que eu vi alguns cases e a gente vai falar muito. Depois eu tenho uma apresentação rapidinho para passar, pode ser no final, de como a Corsã está enxergando tudo isso, tanto na relação com o cliente, como na relação também da introdução de tecnologia para o setor de saneamento, que é um desafio, O setor quase que totalmente estatal, é um setor aí cinquentenário, A própria Corsã tem 55 anos de história. A gente parte de uma questão de infraestrutura, você prover infraestrutura, em decorrência dos abastecimentos, por várias empresas de saneamento foram criadas, para serviços customizados, serviços que atendam às necessidades, soluções. E por isso, um tempo atrás, a Corsã fez um reposicionamento, no qual nós entendemos essa mensagem e estamos cada vez mais próximos ao nosso cliente, escutando ele e
podendo atender, ou seja, levando aquela solução para aquela comunidade, para aquele município, para aquele bairro, enfim, para aquele cliente, de uma forma totalmente única, né, e totalmente ágil. Né. E o serviço de utilities, ele não, como eu falei, é um serviço em massa, mas ele não tem o significado de ser um serviço que vai ser atendido de uma forma a rodo, como a gente diz, né, desculpe o termo, mas ele tem que ser um serviço cada vez mais pontual, cada vez mais preciso. É esse o nosso foco. A gente está se preparando para isso e esse seminário vai falar muito disso. Então, sejam todos bem-vindos e que a gente tenha um excelente seminário em 2 dias de muita imersão, de muito conteúdo e muita troca de experiência. Com a palavra, o senhor Leonir Freitas, presidente da ESCRI. Bom dia a todos. Bom dia, Jean. Bom dia, Roberto. Obrigado por nos acolher aqui no Gramado, né, no Rio Grande do Sul. É sempre muito bom voltar a Gramado. Já estive aqui 2 vezes. É uma cidade magnífica, né? E nada melhor do que fazer um evento da área comercial aqui, né, presencial, para a gente começar a pensar esse novo momento do setor de saneamento. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer a presença de todos os presidentes, e aí em nome do Marcos Vinícius, presidente da CAGEPA, ex-presidente da ESB, agradecer a todos os presidentes e diretores e todos os colaboradores das companhias aqui presentes, porque eu entendo que é um momento muito importante, principalmente quando a gente fala da área comercial, principalmente quando a gente fala do relacionamento com o cliente, sabendo que a gente trabalha num monopólio, sabendo que a maioria das empresas e a maior parcela do mercado está nas mãos das estatais, e aí como trabalhar isso, como evoluir com o cliente, sabendo que o cliente, né, vamos pensar assim, não tem escolha. Então, como trabalhar, como melhorar, como gerar qualidade para o cliente. E atualmente a gente vive um momento que vem sendo muito ruim para todas as companhias, acredito que todos estão sofrendo com o aumento de preço, né, insumos, principalmente de produtos importados ou relacionados aí a dívidas que as empresas possuem em dólar, o aumento do dólar, o aumento do combustível, o aumento de produto químico, o aumento de tubulações. Tubulação aqui aumentou 150% em relação a PVC, ferro fundido, além de alguns nichos de insumos que nós temos que não tem muita concorrência, né? Se a gente for pensar hoje, por exemplo, em comprar tubulação de ferro fundido, a gente só encontra um fornecedor no país. Se a gente for pensar produto químico, tem algumas empresas que dominam determinadas áreas do país. Então, a gente fica sempre amarrado a uma estrutura que a gente não consegue se livrar e o preço aumenta, né? Combustível agora está uma loucura, né? 100% de aumento aí na bomba, em algumas companhias 70%, 80% de aumento. E aí, como pensar tudo isso, sabendo que pouco de curto prazo pode ser feito para melhorar isso, o que a gente encontra de produto similar, o que a gente encontra de alternativas para superar esses aumentos. E aí a gente fica no dia a dia se perguntando, bom, então eu tenho que ter mais receita, eu tenho que melhorar a minha arrecadação. Ou se eu não consigo reduzir, eu tenho que aumentar a receita. Então eu tenho que fazer as duas coisas, mas enfim, no final todo mundo tem que fazer sua parte, porque para esse novo momento que nós vivemos, eu vou falar um pouco disso sobre a apresentação, mas até já me antecipando um pouco, não será fácil cumprir as metas de universalização. Então, muitas empresas hoje no país já com percentuais bem razoáveis, já próximo dessa universalização. Se a gente pegar, eu tenho a Sabesp, Copasa e Sanepar como um referencial, porque tem alguns indicadores bem à frente das demais companhias.
estão mais próximos daqueles índices de universalização, mas chegar nesses índices é muito difícil. Chegar nesse índice, a gente precisa ser rentável, a gente precisa ter EBITDA, que o mercado entenda que é bom para emprestar dinheiro, né? Porque ninguém empresta dinheiro para quem não tem dinheiro, né? Pobre não pega financiamento, né? Uma pessoa que não tem recurso não pega financiamento, só pega financiamento quem tem recurso, quem pode dar garantia, quem tem um recebível. Então, se a gente não melhorar isso, e é uma equação simples, o aumento de receita, reduz o custo, melhora a margem. Se a gente não fizer isso, a gente não evolui. E aí depois vem um segundo ponto, que é como é que a gente vai investir, né? Vamos imaginar aqui no Rio Grande do Sul, com a quantidade de municípios que a Corsan tem, fazer investimento em todos eles. Fazer primeiro onde, né, Roberto? Começa por quem? Prioriza quem? E quem ficar por último vai ficar satisfeito? Fazer todos ao mesmo tempo não dá. Como é que vai ser toda essa tratativa com o poder concedente? Né? De repente, com as regionalizações que foram feitas, com as micro-regiões. Enfim, ainda assim, como executar tudo isso? E a gente só tem 10 anos. Esse ano, ele é um ano ainda de planejamento. A partir do ano que vem, 2023 até 2033, 10 anos. E passa rápido. Passa muito rápido. Eu lembro que eu assumi a diretoria da presidência da CAGES em 2015. Foi um dia desse. E quando eu olho, eu disse, rapaz, 2015 para cá, e aí você vai fazer uma retrospectiva, você pega um monte de situações que trouxeram diversos problemas que você não conseguiu evoluir, tudo que precisava evoluir. E tudo isso vai acontecer. Então, você, por exemplo, no Ceará, em virtude de ser um estado semiárido, o problema de escassez hídrica é muito comum. Então, nós tivemos ao longo do tempo aí 10 anos de seca. Então, assim, conviver com 10 anos de seca não é fácil, mas ainda assim eu tinha que universalizar. Aí depois vem crise política, aí crise econômica, aí crise sanitária. Mas ainda assim as metas estarão lá. Então, assim, o que teremos nos próximos 10 anos? Assim, a gente não pode achar que vai ser o mundo perfeito, que vai ser tudo maravilhoso. Então, assim, vai depender de todos nós correr para alcançar. Então, o nosso desafio é muito grande. O desafio da Corsan, o desafio da CAGES, o desafio, inclusive, das 3 que estão listadas aí na Bolsa, Sabesp, Copasa e Sanepar, vai ser imenso. O desafio das empresas do Nordeste, do Norte, que tem uns indicadores bem abaixo desses índices que a legislação traz, maior ainda. Então, assim, como trabalhar tudo isso? E eu acho que a área comercial tem papel fundamental nisso, porque a gente precisa vender, arrecadar e fazer com que o cliente entenda, valorize os nossos serviços. Ele entenda que a companhia está lá para ajudá-lo, que a gente é parceiro. Então, como trabalharemos tudo isso para conseguir? Porque nesse momento que a gente vive de toda essa situação concorrencial após o marco legal, né, porque o privado está querendo o espaço dele no mercado. Então, a ESB está hoje com a Associação das Empresas, mas dando os direcionamentos mais comuns. Entretanto, cada empresa tem sua estratégia. Então, tem empresa que precisa fazer um IPO. Nós no Ceará tentamos fazer um IPO. Pena que a gente pegou um período de pandemia e pena que o setor ainda precisa melhorar, amadurecer um pouco mais, ser mais rentável para que o investidor entenda e veja que é interessante esse tipo de investimento. Tem empresa que quer continuar sendo totalmente pública, tem empresa que quer ser privatizada de acordo com a decisão de cada governo. Nós na ESB, nós não interferimos nisso. Nós na ESB adotamos e aceitamos a decisão de cada empresa. Então, o que a gente tem que trabalhar é como é que a gente faz para que o saneamento chegue no nível que a legislação manda. Chegue no nível que é aceitável, né? Porque a legislação está colocando ali no papel só o que a gente precisa fazer, o que todos nós queremos, né? Nessa discussão que houve sobre o marco legal,
todo mundo queria a universalização. Quem não quer a universalização, né? Isso é importante para todos, como pessoa, como sociedade, e é isso que a gente quer, independente da estratégia de cada um. O que é importante é cumprir, e essas metas não serão fáceis para ninguém, nem para o privado. Já converso muito com o pessoal da ABICOM, que é a Associação das Empresas Privadas, todos eles sabem que o desafio é imenso. Então, assim, a área comercial é fundamental para a gente. Relacionamento com o cliente, tarifa, né, toda a análise de dados, cadastro. A gente precisa hoje muito de cientista de dados, porque as companhias estaduais têm um banco de dados de cliente que é espetacular. Se você colocar inteligência ali, você consegue extrair muita coisa. Então, assim, o sucesso das companhias passa muito pela área comercial. E eu vejo que a área comercial das empresas ela é bem unida, ela contribui bastante, troca muita experiência. A Câmara Técnica Comercial da ESB é a que mais se reúne, é a que mais discute, é a que mais interage. Então, acho que todos vocês estão de parabéns por isso. Acho que a gente começar a trazer novas ideias, né, inovação, tecnologia, enfim. Acho que a gente vai chegar lá e a gente vai evoluir, vai fazer com que esse país tenha a universalização dos serviços, e aí a gente consiga pensar depois em algo mais, né? Por enquanto a gente fica pensando aí nesse básico, como chegar nos melhores índices para o setor, tá bom? Muito obrigado a todos. Acho que daqui a pouco eu faço uma apresentação sobre o tema. Obrigado. Para darmos as boas-vindas, ouviremos o senhor Roberto Barbucci, diretor-presidente da Corsab. Bom dia a todos, bem-vindos aí ao Frio Gaúcho, espero que seja acolhedor. Queria inicialmente aqui dar os parabéns aqui ao presidente Neuri, né, pela condução, agora pela fala também bastante ponderada, né, e bastante realista, né, que ressalta os desafios que a gente tem pela frente, são enormes, né, mas parabéns aí pela realização do evento. Também queria saudar aqui o diretor Jean, nosso diretor, né, comercial de inovação, né, que nós temos aqui, relacionamento com os clientes também. Então, parabéns aqui por, né, conjuntamente aí com a ESC, colocar esse evento. Espero que seja proveitoso para todos, tenho certeza que será. Acho que o momento é um momento bastante adequado, né, para um evento como esse, né, e novamente poder ter essa interação aqui ao vivo, né, pessoal. Acho que também isso é de uma valia muito grande, né, porque a verdade é que o setor tem passado por transformações pesadíssimas, né, e eu acho que o fato de a gente ter se isolado forçadamente, né, atrapalhou um pouco a troca de experiências, né. Claro, hoje em dia você tem todos os meios de fazer a comunicação, mas acho que a possibilidade de vir aqui no evento e ter né, olho no olho, essas discussões, né, acho que isso traz muita riqueza, né, e do que eu acompanhei aqui, li toda a programação, eu vejo que realmente haverá sessões aí que certamente trarão muitas informações, né, e essa troca de experiências, acho que ela é riquíssima, porque a situação, né, como foi colocado aqui pelo presidente Neuri, não está fácil para ninguém, né? Não está fácil para ninguém, e o fato é que aquilo que já não seria fácil per se, né, vem aí potencializado, né, por todas essas questões que nós estamos vendo, né, agora com destaque para essas questões macroeconômicas, né. Acho que fazia tempo, né, que o ambiente ele não era um ambiente tão incerto, né, taxas de juros aí disparando, né, inflação no Brasil, né, que já tem uma certa tradição nisso, né, mas indo para um patamar bastante elevado, que vai, né, comprometendo aí o poder aquisitivo do consumidor, mas isso
olhando, extrapolando para o Brasil, extrapolando o Brasil, né, indo para o mundo, você vê países que não conviviam com inflação agora com níveis, né, para eles, altíssimos, né, quando você pensa em inflação de 8%, 10% nos países desenvolvidos, isso é uma coisa inimaginável, né, do ponto de vista dessas sociedades, né, e então isso traz realmente uma dificuldade maior para todos, né? E aqui, né, como foi bem colocado, né, nosso negócio é um negócio com um monopólio natural, né? O cliente ele não tem a princípio escolha, mas assim, de uma forma geral, a população, e acho que isso é ótimo, né, tem ganho, né, cada vez mais consciência em todas as áreas, né? Então as pessoas estão mais ativas na linha de quererem, né, que haja uma troca, né? Então no momento que se paga uma fatura, né, que realmente esse serviço seja entregue com qualidade, né, com regularidade, né, que o atendimento realmente vá ao encontro das expectativas, né, inclusive nos canais de atendimento, né, que é um tema bastante importante, que a pandemia trouxe aí experiências riquíssimas, né, que estão permitindo inovações relevantes, né, mas tem assim um tema que eu gosto de explorar, né, que é o que se chama de licença social para operar, né? Então, uma coisa é você ter ali um contrato, e esse contrato, né, o seu produto, ele é um produto de consumo, não tem como, né, as pessoas demandam, né, precisam, necessitam, e você tem um monopólio natural. Então, teoricamente, você está numa situação tranquila, aparentemente, mas só que não, né? Então, até dando aqui como testemunho, né, e pegando o gancho de estar aqui em Gramado, né, o presidente senhor estava falando um pouquinho antes aqui sobre a visita da Natal Luz, né, quando eu assumi a presidência da Corsã em 2019, né, no Natal Luz de 2019, faltou água aqui em Gramado, né? Então, é uma situação bastante crítica, né? E aí você vê, né, que tudo bem, você tem aqui o monopólio, né, mas se você não prestar o serviço adequadamente, né, a pressão que vem, a cobrança que vem, e quanto mais desenvolvido, né, o lugar, quanto mais consciente do seu consumidor, maior é essa cobrança, né? Então, aqui, né, Gramado, que é uma cidade que tem um dinamismo ímpar, né, não sei quanto estão familiarizados aqui, mas os grupos empresariais aqui da região têm feito um trabalho fantástico, né? A cidade tem tido taxas de crescimento muito altas, né? O que é muito bom, mas para quem presta serviço aqui, a régua vai, né, sendo colocada lá em cima, e o fato é ninguém mais aceita desculpas. Então, todo mundo entende, né, quando você coloca a dificuldade que é, né, você fazer o planejamento aqui, quem mexe com obras, né, sabe, né, que sempre é uma questão complicada, né, e depois todos os problemas da operação em si, mas o fato é, quando você chega no final e a tua entrega, ela não é a entrega que se espera, o fato é, ninguém mais tem paciência porque está todo mundo já com, né, inúmeros problemas, né, e a mentalidade geral, acho que é um pouco, a paciência vai acabando, né, ou já acabou para muitos, né, e então a postura não me interessa, eu quero uma solução. E aí, os responsáveis, né, as empresas concessionárias, elas têm que assumir essa responsabilidade ou abrir mão do negócio, né, que certamente ninguém quer fazer. E existe aí, como foi colocado, né, o setor privado querendo, né, também abrir espaço, né, e o que eu acho que é legítimo, somente temos que, né, tomar cuidado para que seja feito da forma correta, né, com respeito aos contratos, com respeito às leis, né, e tudo bem. Eu acho que, principalmente agora falando de contratos, né, uma realidade que a gente tem vivenciado bastante, né, até por conta da necessidade de ativação, né, que todas as empresas aqui estão passando por isso, né,
Então você, né, apesar de ter realmente essa situação de monopolista, vocês colocam numa situação que tem que sim negociar e tem que mostrar que você tem um caminho, né, que vai atender aquilo que se espera de uma empresa de saneamento, né. Lembrar também, né, que a consciência também ambiental é cada vez maior, né, então isso é um estímulo, mas por outro lado também uma cobrança, né, grande, né, então porque inicialmente a cobrança ela passa pelo serviço, né, de água, né, que é isso que o mundo de fato espera de uma forma inicial, mas por outro lado, né, a questão da coleta de esgoto, né, acabou em muitos casos sendo deixada em segundo plano, né. Historicamente a Corsã acumulou aí um déficit, né, de entregas nessa questão, né. Hoje a gente tem um índice de 19% de coleta e tratamento de esgoto, né, que não nos orgulha, né, e por outro lado nos traz uma grande preocupação, né, de mudar essa situação, e para mudar isso realmente não é fácil, né, com todas as dificuldades que foram aí colocadas, bem colocadas pelo presidente Neuri, né, que eu não tenho nada a acrescentar em relação ao que já foi muito bem posto, mas aí realmente a gente tem que ver o que é o melhor, né, para cada empresa. Então, como foi falado, né, qual é a estratégia que para cada empresa encontra em função, né, do que são as possibilidades, o que é o caminho que se entende que é o caminho realista, né, para se atingir os objetivos, porque outra vez, a cobrança ela vem, né, vem e virá, né, e simplesmente alegar as dificuldades que existem todas, né, não vai ser solução para ninguém, porque na minha percepção, né, será feita essa cobrança e terá as consequências. Então, importante, né, a gente olhar, ver o que a gente pode fazer melhor, trocar essas experiências. Na questões comerciais também eu queria destacar aqui um aspecto, né, que é também a questão de perdas, né. Então, esse é um tema, né, muito forte, né, no Brasil como um todo. Na Corsã também a gente tem essa questão, né, o nosso nível de perdas aqui está um pouquinho acima da média nacional, da ordem de 43%, então é um nível de perdas alto. E obviamente existe toda a questão física, né, mas também existe a questão comercial, que é uma questão super importante, e aí também a melhoria dos serviços, né, para que o cliente entenda, né, e valorize, né, o que está sendo oferecido, e ao mesmo tempo também um trabalho forte, né, de conscientização, de educação, seja da população, seja das agências reguladoras, seja dos poderes concedentes, prefeitos, né, porque muitas vezes você vai lá e quer regularizar uma situação e vem, né, uma visão como se a companhia estivesse querendo, né, não tivesse sensibilidade, né, de entender o momento, né, que passa, né, uma grande parte da população, né, mas o fato se a gente também não tivesse a disciplina, né, essa equação não fecha e aí o prejuízo vai ser maior, né, e obviamente quem acaba não pagando vai onerando aquele que paga, né. Então uma parte dessa conta vai para a empresa, mas uma parte acaba indo também para os outros, né, que estão cumprindo suas obrigações, e aí acho que não é uma coisa correta. Mas eu fico aqui bem satisfeito, né, de ver que as coisas estão avançando, né, dentro de todas essas dificuldades, e que a gente tem aqui uma oportunidade bem interessante, né. Espero que outra vez, para concluir, todos entendam que foi aqui um bom investimento, né, de tempo, né, de vir para cá e ter essa interação, e acho que certamente trocando experiências a gente consegue fazer com que os desafios, né, enormes que se apresentem, eles pareçam um pouco menos complexos. Então, do meu lado é isso, e novamente parabenizar e desejar a todos um excelente evento.
Mais uma vez, bom dia a todos. Eu trouxe uma apresentação que dá um pouco do panorama que eu tive na minha primeira fala aqui, é um pouco do que o Jean falou, do que o Roberto falou. Eu acho que a gente está bem alinhado em relação a toda essa questão de saneamento. A verdade é que eu acho que todas as companhias estão bem alinhadas em relação a isso. É o que se discute no dia a dia. Nós já temos um momento posterior ao marco legal, né? Tivemos toda uma discussão dentro do marco legal, uma disputa que acho que não foi boa, né, para ninguém. Ficou uma disputa entre público e privado. Colocaram um carimbo nas concessionárias como se nós fôssemos corporativistas e que não quiséssemos evoluir no setor. Mas, enfim, eu acho que isso agora não tem mais importância. Eu acho que o que a gente tem que fazer é mostrar o nosso valor, fazer com que o nosso objetivo como empresa, ele seja cumprido e mostrar para a sociedade que a gente pode sim, que a gente pode fazer saneamento e que a gente pode transformar essa realidade do país de um saneamento que é básico, né, nos tempos atuais ainda não termos a universalização. Principalmente sabendo que muitos países, principalmente da Europa, já conseguiram isso há muitos anos. Então, como fazer aqui, né? Bom, esse é o nosso grande desafio para o setor. Essas metas, como é que a gente consegue eficiência. E aí, aqui dentro do marco legal, coloquei essa opção aí de abertura do mercado, só para realmente dar uma movimentada. De fato, agora, a gente vive um cenário concorrencial, certo? Está todo mundo querendo uma parcela do mercado. Nós já estamos no mercado há 50 anos, mas tem gente que quer uma parcela desse mercado. E para conseguir uma parcela de mercado, vai tomar algo que é das concessionárias. Então, como é um mercado que vai ficar mais agressivo por essa condição, como é que a gente se defende disso? Mas sabendo que a gente tem que se defender, não porque a gente é corporativista, mas porque a gente está fazendo a nossa parte e a gente consegue, como empresa estatal, na grande maioria, fazer acontecer. E dentro da ESB, como eu falei antes, também pensando naquela condição, a empresa não é estatal, não é controlada pelo governo, ok. Mas também tem que fazer a mesma coisa. Dentro da ESB nós temos uma empresa hoje, lá de Tocantins, que é iniciativa privada. Tá? Então, a gente não está aqui para ter aquela disputa de público-privado. E a gente sabe que muitas das estatais têm essa estratégia de ser passada para o setor privado. Então, ainda assim, o objeto principal aqui é como chegar ao saneamento. E eu falo isso e falo muito lá na CAGES, porque a gente precisa, às vezes, tratar um pouco de como a realidade vai se conformar, né? de como o setor vai ficar daqui a, sei lá, 5, 10 anos, né? Que é esse prazo aí que a gente tem para chegar nos índices. Certamente a gente vai ter uma modificação geral do que a gente tem hoje. Nós vamos ter privados, nós vamos ter públicos, nós vamos ter público regional, público local, nós vamos ter privado regional, privado local, nós vamos ter as empresas municipais, só que com outro rearranjo, né? Nós vamos ter parcerias com o público e o privado, enfim, vai ter parceria público-público, vai ter parceria privado-privado, tudo vai ser modificado. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Eficiência das operações, novos negócios. Financiar um banco
que tem de advogado olhando o contrato, olhando o papel para saber se dá ou não para emprestar dinheiro, é uma coisa de louco, né? Então, nós temos essa segurança jurídica para continuar com o setor, para pegar financiamento, para fazer os investimentos, ter a amortização, né? Ter a indenização de ativos, que é um ponto, inclusive, que está em discussão lá na ANA. Tem uma norma de referência para ser editada, e, inclusive, eu participei de uma consulta pública no início do ano, enfim. Nós temos toda essa segurança jurídica para seguir, então cada empresa hoje vem buscando essa segurança jurídica, tem diversos modelos sendo pensados, de diversas formas para se trabalhar. Muitas empresas com contratos com o poder concedente municipal já finalizados ou próximos a finalizar, outras empresas que conseguiram renovar todos os contratos. Enfim, nós temos situações diversas. E aí, eficiência dos negócios e das operações, né? E eficiência, e um novo negócio tem que ser pensado. Então, durante muitos anos, a gente só pensou nessa questão de abastecer água, de fazer o esgotamento sanitário. Mas tem um ponto fundamental para todos nós, que na hora que a gente faz conta e bota na planilha e coloca lá no Excel, tudo dá certo, né? Tudo fecha. A conta fecha direitinho, é só aumentar a tarifa, eu reduzo o custo aqui numa planilha Excel, eu tenho rentabilidade, fechou. Só que não é bem assim, porque a gente tem um limite, o nosso limite é a capacidade de pagamento do cliente. Então, nós temos um histórico de ter dinheiro não oneroso em todas as companhias. Aquelas que pensaram anteriormente em sair desse modelo, evoluíram um pouco mais. Mas nós temos um modelo que é desde o Planasa, que as companhias estaduais foram criadas pelo governo federal e governos estaduais com aquela ideia lá do Planasa, recebendo recurso da União, recurso estadual para fazer investimento. Recurso esse que não era cobrado na tarifa. E aí, ao longo do tempo, a gente teve tarifas baixas. Eu lembro que lá no Ceará nós tínhamos a menor tarifa do país quando eu entrei na CAGES, em 2003. Eu sou empregado da CAGES, concursado da CAGES. E aí eu falo isso com muita tranquilidade, até porque sou empregado. Muitas vezes eu estou conversando com as empresas ou com alguém do setor e algumas pessoas até acham, porque você não é empregado. Eu sou empregado, certo? Eu sou empregado da CAGES. Tive toda uma evolução, uma carreira interna, mas sou empregado. Perdendo a função de diretor-presidente, eu volto a ser analista lá, administrativo financeiro, porque é a minha área, como qualquer outro colaborador da companhia. Mas, ao longo do tempo, a gente não tem pensado muito em tudo isso. E assim, qual é a capacidade do cliente pagar? Tá, então eu tenho que buscar outras formas para mitigar a tarifa, se eu não consigo estar aumentando a tarifa. E aí, novos negócios e eficiência é um ponto, né? Reduzir a energia elétrica, que é um grande insumo nosso, perdas, que o Roberto falou agora há pouco. Eu tenho vergonha de falar sobre perdas. Eu não sei se vocês têm a mesma vergonha. Eu tenho, juro para vocês. Quando um repórter chega para mim, Neuri, qual é a perda da CAGES? Eu, sei lá, invento um monte de outras coisas. Eu não falo, eu tenho vergonha de falar. Certo? Mesmo achando que esse, assim, para o nosso negócio importante, a gente tem que mudar. E eu fico falando lá na CAGES o seguinte: pessoal, a gente produz 100 panelas, né? E vende 60, porque 40 nós perdemos. Estou arredondando o número, é até maior que isso, viu? Para ficar bonito aqui. Só que eu vendo as 60 panelas pelo preço das 100. E o cliente tem que pagar. Se a gente tivesse num mercado concorrencial, você não ia agregar o preço das 40 perdidas nas 60 que você vai vender. Ou você se adequava para produzir 100 e vender 100, ou você estava morto e saía do mercado. No nosso caso, não. A gente produz 100, vende 60, e os 40 que perde, joga o preço dentro de 60. É a nossa grande ineficiência. E aí, pense que isso faz com que eu tire a minha capacidade de gerar um melhor resultado. Uma melhor margem EBITDA, um melhor lucro,
de mostrar para um investidor que eu tenho capacidade de pagar uma dívida, de pegar esse financiamento e investir no setor, e aí a gente acaba entrando aí num ciclo vicioso, que à medida que eu vou perdendo eficiência, eu perco rentabilidade. À medida que eu perco rentabilidade, não consigo captar, não consigo investir. E aí chega numa situação que a sociedade não lhe quer mais. Não é nem o poder concedente lá, o prefeito, o gestor da micro-região, enfim, da unidade regionalizada, que não lhe quer mais é a sociedade. Quando isso acontecer, pessoal, não tem mais jeito. A empresa vai estar fora, certo? Ou vai ser muito questionada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma prestação de serviço que eu estou olhando aqui para o tempo, é esse tempo aqui mesmo, né? Porque vocês são eu falo muito, tá? Então vocês ficam me cobrando aí no... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu conosco lá no Ceará e está acontecendo agora com a Enel, que é a companhia energética lá do Ceará. E que isso pode virar moda. Daqui a pouco pode aparecer aqui, Roberto, no Sul, ou pode ir para qualquer estado. De repente lá na Paraíba, viu, Marcos? Pertinho ali, a turma no Rio Grande do Norte, Roberto, que a turma vai dizer assim, ei, lá no Ceará estão fazendo isso, vamos fazer aqui. Nós tivemos uma revisão em 2019, revisão de tarifa, e nós tivemos uma revisão de tarifa de 15%, dada pela agência reguladora lá do Ceará. Pois bem, implantamos essa tarifa, a gente pediu mais, a gente deram 15%, porque ele nunca deu o que a gente pede, né? Isso é fato sempre. Então, deram 15%, implantamos a tarifa, começamos a faturar, a cobrar de todo mundo, explicando por quê, né? Porque você tem que explicar, você vai para os jornais, para a TV, tem que mostrar porque está aumentando. Bom, fizemos isso. E aí a OAB disse que a gente não podia aumentar. Porque a inflação estava 4,3%, 4,5%, no máximo 5% naquela ocasião. Como que a gente estava cobrando 15%, 3 vezes mais, né? E a OAB entrou com ação contra a revisão, contra a análise da agência reguladora, e um juiz de primeiro grau deu favorável. E disse que a nossa revisão tinha que ser só 4,3% e que a diferença, inclusive cobrada, tinha que ser devolvida aos clientes com correção. Moral da história, 2 anos e pouco de ação, né? Aí nós agravamos, tivemos cautelar para isso não acontecer e tal. 2 anos e pouco de ação judicial, a gente ia ter que devolver algo na casa de 400 a 450 milhões de reais, ou seja, a gente ia quebrar, né? A verdade é que a gente conseguiu reverter essa ação no Tribunal de Justiça lá, vencemos, mas se a gente não faz isso, se a gente não consegue, é claro que deu um custo para a gente, nós tivemos que contratar advogados, bons advogados, porque você não pode errar numa ação dessa, né? Acabamos tendo custo com isso e vencemos. Pois bem, a moda voltou. A ANEEL deu agora 25% de reajuste para a Enel, 25%. E o OAB está questionando, o Ministério Público está questionando, a Assembleia Legislativa questionando e Câmara Federal questionando. Não sei o que isso vai dar. Mas observe, basta você dar um reajuste. E aí a população, eu entendo, vamos pensar todos nós aqui, né? Quando recebe sua conta de energia, quando recebe sua conta de água, de telefone, sei lá, do gás, do que for. Todo mundo quer pagar menos, né? A gente quer sempre aquele BBB, né? Bom, bonito, barato. Todo mundo. Ninguém quer pagar mais. Eu quero um bom serviço com o menor preço. Eu até aceito pagar mais, mas eu quero, de início, de partido, um bom serviço com o menor preço. Então, todo mundo pagando mais, população, desemprego alto, inflação alta, turma vai para o supermercado, não consegue comprar mais nada e tal, aí chega a energia elétrica que aumenta 25%, além daquelas bandeiras que tinha, bandeira vermelha, etc. Bom, ninguém aceita, todo mundo começa a reclamar e todo mundo pega essa onda e vai para a discussão. Eu não tenho a menor dúvida que a ANEEL está certa, que o reajuste é realmente nessa casa. Está tudo subindo,
E para a inflação das companhias estaduais, mais ainda, como eu falei antes, né? Ferro lá em cima, PVC lá em cima, energia lá em cima. Antes mesmo desse reajuste lá para a gente, por exemplo, combustível lá em cima, reajuste salarial de qualquer categoria lá em cima por conta da inflação. Ninguém dá menos que a inflação está 13, 14. Enfim, a inflação da companhia não é essa inflação aí do Brasil de 13%, não. É muito mais. E quando você faz uma revisão, você olha a situação de custo para manter o serviço adequado dentro daquele padrão. Então, não tem o que fazer, mas a sociedade não aceita. E aí vem um ponto fundamental que vale para todos nós. Se a gente não tiver um serviço de qualidade, ninguém vai aceitar aumentar preço. Lá no Ceará, a turma diz assim: não, aqui não tem água, está faltando água, não tem a qualidade, ou isso ou aquilo, não tem esgoto, mas a conta chega. Não, todo mês a conta chega. Eu não vejo ninguém da KGS aqui nenhum outro dia, mas no dia de fazer e entregar a conta, está aqui. Todos eles fardadinhos entregando as contas. Acho que deve ser esse tipo de discurso em todas as companhias, né? Então, na hora que a gente aumenta, qual é a percepção que a gente tem hoje do cliente? É de que a gente está indo só para cobrar, né? Que o nosso serviço ainda não é um bom serviço. Então, esse talvez seja um ponto que a gente tenha que trabalhar bastante, né? Que é o relacionamento com o cliente, que tem tudo a ver com o que a gente está pensando aqui. Mas acho que todos, em todas as empresas, precisam ter essa visão mais sistêmica. Eu tenho que fazer aqui meu papel, mas eu tenho que saber o que eu preciso fazer para ter uma melhoria geral aqui dentro da companhia, né? Vinculada a tudo isso aqui. Bom, nesse sentido, o que a gente tem que pensar? Eu vou passar logo todos aqui. O Antônio vai ficar bravo comigo, né? Porque ele teve um trabalho danado. Universalização, saber que a gente tem aqui, ó, uma turma todo o tempo aqui, ó, bem no cangote da gente, dizendo: ei, se tu não fizer, eu tô aqui, viu? Ou vocês fazem ou vocês estão fora. Essa é a realidade de hoje. E aí eu tenho que ter eficiência, eu tenho que ter qualidade, mas eu também tenho que ter aqui toda uma questão tarifária, de uma melhor estrutura tarifária e regulatória. E eu tenho que ter aqui relacionamento com o cliente, porque senão eu não tenho toda essa eficiência, porque faltou aqui na versão que está aqui no computador. Mas enfim, universalizar, pessoal, é muito difícil. A concorrência aqui vai nos pressionar. Então hoje a gente tem essas duas pressões aqui, ó, concorrência e universalização, nos pressionando direto. Todo mundo que é de companhia estatal fica apavorado com tudo isso, principalmente com o de cá, concorrência. Mas isso aqui só vem se a gente não fizer aquilo. Claro, se a gente tiver uma condição jurídica já perfeita, adequada, e se não tiver nenhuma iniciativa do governo para algo diferente, para quem quer continuar sendo estatal, essa só vem se você não fizer aquela. Se você fizer aquela, por que vão trocar? Eu penso assim: não tem por que trocar se eu estou fazendo. Certo? Mas pode ter uma estratégia de governo que ainda assim quer trocar. Não, tudo bem, aí é estratégia do governo, a empresa é do governo, a decisão vem do governador e tal. A gente não tem o que fazer. Mas qual é o nosso papel internamente? Para não ser culpa nossa, para a gente fazer o nosso papel, esse aqui só vem se a gente não fizer aquilo. Na minha percepção é isso. Certo? Com as ressalvas que eu fiz agora há pouco. E universalizar, pessoal, precisa de dinheiro. Não tem saída. Vamos universalizar? Não, tem dinheiro? Não, então não vai. Infelizmente não vai. Eu consigo pegar dinheiro? Não. Então não vai universalizar. Não, eu vou pegar dinheiro no público. Não vai, não tem, não vão dar.
E eu acho que isso não vai mudar. Só vai universalizar quem tiver uma saúde financeira boa, quem conseguir pegar dinheiro. Aí entra todo o papel aqui da área comercial. O pessoal tem que aumentar a receita, tem que melhorar a arrecadação. Porque também vender e não receber, só aumentar lá em contas a receber e pagar imposto com a venda é mais um batente alto que você cai e não tem mais retorno. Então assim, tem que ter saúde financeira. Quem é da Sanepar aqui? Rapaz, vocês sabiam que se vocês ficarem melhores, todos nós ficaremos? Vocês sabiam disso? Sabiam não? Se vocês melhorarem, vocês melhoram todas as companhias de saneamento. Eu vou explicar por quê. Qualquer dia eu vou dizer isso para o Cláudio. Eu acho que eu digo hoje para ele sobre isso. A gente vai ter uma reunião, se ele estiver na reunião eu vou dizer isso para ele. Sabe por quê? Porque o mercado olha para vocês quando querem emprestar dinheiro para a gente. Hoje a gente tem 3 empresas no mercado: Sabesp, Copasa, Sanepar. Sabesp e Copasa tem toda uma ideia de privatização. Então as ações subiram e etc e tal. Aí quando o mercado vai avaliar qualquer um de nós aqui, ele diz: não, Sabesp e Copasa não é referência para vocês. A referência de vocês é a Sanepar. Por quê? Porque a Sanepar não vai privatizar. O governo não tem essa intenção. Então, se você vai para o mercado pegar dinheiro ou fazer IPO, mantendo o controle estatal, o investidor tem qual outra opção para ele investir? A Sanepar. Aí sabe o que acontece? Eu vou dizer o que aconteceu com a Casés. O cara, eu fiz um business plan, né, um valuation, a gente ia para o mercado com IPO, começamos em 2019. Rodei aí um monte de local no país, conversei com meio mundo de banco, começamos contratando empresas de advocacia do Brasil, do exterior, contratando sindicato de bancos, participei de reuniões. Na hora de ir para o roadshow, a gente desistiu. Os caras chegam para a gente e dizem assim: rapaz, a Sanear está negociando a tanto. Eles falam tradando, né? Pessoal, a Sanepar está tradando a tanto. Então, se eu tenho a Sanepar, por que eu vou pegar meu dinheiro e botar em vocês, que eu nem conheço vocês? Não, eu posso pegar meu dinheiro e coloco lá na Sanepar. Então, a Sanepar é a referência. Se a Sanepar estiver negociando abaixo, a nossa vai lá para o subsolo. Porque eles vão comprar a nossa ação por uma referência abaixo da referência de vocês. Por mais que eu mostre um valuation, por mais que eu diga que a empresa é boa, por mais que eu diga isso ou aquilo outro, por mais que eu pinte a Cagesse de ouro, ele vai olhar para vocês e vai dizer: não, mas a Sanepar negocia tanto. Então, eu ir para vocês é o custo de oportunidade. Ele não conhece, tem um risco, quer investir, mas a Sanepar está negociando a tanto. Então, para vocês é um deltazinho a menos. Aí na hora que ele faz isso, sabe o que é que acontece? Eu tenho que vender as ações abaixo do valor patrimonial. Aí pronto, já esquece. Aí depois é você ir para Tribunal de Contas, isso, aquilo outro. Problema. Então, se a Sanepar ficar bem, se vocês começarem a negociar lá em cima, vai ser ótimo para a gente. Então, por isso que eu faço essa brincadeira. Se vocês começarem a evoluir lá nessa questão de preço de mercado, ótimo para todo mundo. Qualquer companhia hoje de saneamento que for fazer um IPO, se for continuar controlada pelo Estado, vai ter o que eu estou dizendo aqui. E os caras dizem na maior lá: rapaz, não, eu estou aqui, é meu dinheiro, eu tenho que investir onde eu acho que eu tenho que ganhar mais, onde eu tenho um menor risco. Então essa é a minha proposta. Ah, não quer não? Não, paciência. Esse é o ponto. Quem é investidor está pensando se a gente vai ou não conseguir, se a gente vai ou não universalizar. Zero preocupação para ele. Ele quer investir o dinheiro dele onde eles consigam ter o melhor retorno com o menor risco. Então, sem uma situação boa, é bem difícil.
E ainda tem essa condição hoje de referência, que é a Sanepar. Ah, não, mas eu posso pegar dinheiro num banco, eu posso pegar debêntures, pode. Mas ou burocracia é pegar dinheiro em banco. Ah, vamos pegar dinheiro na Caixa. Meu pai do céu, nunca vi um negócio tão burocrático. Marcos Vinícius aqui é da Caixa, né? Ele já ouviu tanta gente falar isso. Mas não estou falando mentira não, né, Marcos? Ah, vamos para o BNDES, mesma coisa. Vamos para o BNB, mesma coisa. Então, pessoal, não é fácil. Para começar, a gente tem que ser bom financeiramente. Depois tem toda essa etapa para conseguir dinheiro, para depois universalizar. E universalizar, sabe o que é? Quebrar todas as ruas do município. Certo? Apenas isso. E depois fazer as ruas novamente para ficar na mesma condição. Que é difícil, né? Aí já começa o nosso relacionamento com o cliente. Quem é que gosta da recuperação do asfalto, de um pavimento intertravado e tal aqui da Coçã? A turma gosta? Os municípios gostam? Eu duvido que alguém goste de alguma. Ninguém gosta. Sabe por quê? Porque não sabe bem feito. Lá no Ceará é assim. Aqui é assim, Roberto? É, aqui é assim. Ninguém gosta. Pronto, já começa daí. Basta um cara cair no carro, num buraquinho. Ah, Coçã. Vocês lembram que tinha um memezinho com aquele bonequinho de um ET? Me segura que eu vou ter um asfalto novo ali. Eu acho que deve ter sido feito para todas as companhias, né? Tem um da Caixa, deve ter um da Coçã, deve ter um, eu vi um da Sabesp, eu vi um da Sanepar, tem em todo canto. Por quê? Porque é muito difícil trabalhar essa universalização. Eita, 4 minutos. Tá, eu vou estar no segundo slide. Eu falei que eu falo muito, né? Mas assim, eu estou falando todos esses pontos porque é a nossa realidade. Então, se a gente não encontrar uma forma de recuperar de forma adequada, e aí na hora que você vai pegar um financiamento na Caixa Econômica, ela só quer te pagar a vala. Vai sair um asfalto bom? Não vai. Você tem que refazer pelo menos meia pista. Em alguns casos, a via inteira. E quando você vai fazendo aqui uma rede, aí você a cada 4 metros faz uma ligação. Você anda no carro depois, cada você conta o número de ligações que tem na rua dentro do carro. Não dá. Então assim, aí como é que eu resolvo isso? Com dinheiro. Se não tiver dinheiro, não consegue. De quanto é esse dinheiro? É muito. Eu vou contar aqui para vocês. Lá no Ceará tem um bairro chamado São Cristóvão, lá em Fortaleza. E lá a gente tinha rede condominial, que é uma outra situação bem ruim atualmente. Aqui no sul tem rede condominial de esgoto, passando de casa por casa, fundo de lote. Ave Maria, aquilo é uma desgraça. Tivemos que mudar tudo lá. Por quê? Porque é aquela história assim, eu tenho um cliente com rede condominial que extravasa esgoto dentro da casa dele. Pense, o cara vai falar bem da gente? Não vai. Vai achar bom o nosso serviço? Não. Vai achar bom pagar? Não. Temos que resolver. Pronto, vamos resolver. Aí eu disse assim, não, vamos fazer o seguinte, combinei lá com o governador. Governador, a gente vai asfaltar todas as ruas. Como, meu Deus? Tudo, 100%. Ok. Nós gastamos 15 milhões para fazer o esgoto e gastamos 13 milhões para recuperar todas as vias. 15 milhões para fazer toda a rede de esgoto, com todas as ligações, e 13 milhões para recuperar todas as vias. Ficou um brinco? Ficou. Todo mundo está adorando a Cadesc lá? Tá. Mas custa caro. Aí precisa de dinheiro. E aí a gente fica naquela questão, bom, eu faço saneamento ou eu faço asfalto? Não, eu tenho que fazer os dois. Mas vai ser mais caro. A sociedade tem que entender. Então a gente tem que pensar em impacto social. O Kelman disse isso lá atrás, tem até um artigo dele na Folha que ele fala no pacto. Vamos fazer um pacto social, porque todo mundo quer tudo e acha que é possível, mas todo mundo precisa saber como é que funciona esse negócio. Então universalizar não é simples. E depois você universaliza, nem todo mundo quer a ligação. Aí você recupera o asfalto. Aí depois que recupera o asfalto, no dia seguinte chega a Cagés, a Coçã, a Sabesp, quebra o asfalto. Aí ela vem, Cagés novamente, basta o município fazer um asfalto, ela vem e quebra.
Ou então algo que é muito comum. Ah, não, eu vou fazer uma melhoria aqui. Era uma viazinha bem estreita, eu alargo, crio uma avenida, começa a encher de imóvel. O que o imóvel quer? Água e esgoto. Como é que eu ligo? Quebrando a via. Então, assim, para a gente, essa é a natureza do próprio setor. É muito difícil essa questão. Então, a universalização não é fácil. É o nosso grande desafio. Se a gente não chegar lá, certamente a gente não vai sobreviver como empresa na forma que somos hoje. Certo? Isso todo mundo tem que estar ciente. E aí vem eficiência e qualidade. Rapaz, eu fico imaginando a gente ir no supermercado, todo mundo que é da CAGES, está ali a turma da CAGES, já deve ter escutado, né, Pedro? Eu falei isso para você tem um mês, né? Vou no supermercado, vou comprar uma manteiga. Uma manteiga. Aí eu olho para a manteiga. Será que essa manteiga tem qualidade, hein? Quem compra? Se a manteiga não tiver qualidade? Alguém compra? Não, vou comprar uma carne. Eita, mas essa carne, será que ela não está contaminada e tal? Será que ela tem qualidade? Alguém compra? Ninguém compra, né? Vamos ser real. Por que a gente vende água sem qualidade? E as pessoas têm que comprar e pagar? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu fui em Barcelona, sabe como é que eles controlam o consumo de água lá? Com alimento. Porque depois que entrega e a turma bebe, não tem mais jeito. Se tiver contaminado, já era. Se não tiver no padrão, já era. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente. Importantíssimo. Hoje a gente fica discutindo o que era para ser básico. Ter água com qualidade, ter esgoto tratado com qualidade para dispor no meio ambiente. A gente ainda está nessa discussão. Empresas por aí afora não estão nessa discussão. Estão pensando em como ampliar as vendas, como ter mais rendimento, como conquistar novos mercados. Nós estamos discutindo como é que a gente faz para ter qualidade, pessoal. Para ter eficiência. A gente está nessa linha, o saneamento não evoluiu. Exato, a gente não evoluiu ainda. Sou bem realista para vocês. Então a gente tem que evoluir, porque senão a gente não chega lá na excelência. E aí vem uma outra questão, tarifa e regulação, né? Aquela relação sempre de amor e ódio. Tem dia que eu estou bem com a regulação, tem dia que eu estou mal. Porque a regulação, eu acho que ela não consegue entender as empresas, não sei nem às vezes se ela consegue entender todo esse mecanismo do setor. Encerrou já? Claro. Bom, eu vou esse slide de estudo, né? De estudo. O restante era um detalhamento disso aqui. Vai me dar mais 5 minutinhos aí? Eu juro, com esse slide aqui ele fala tudo, depois eu ia detalhar um pouco mais. Mas hoje a gente tem toda essa questão de tarifa e de regulação. Por exemplo, lá para a gente, nós temos uma estrutura tarifária que a gente cobra o cliente pelo padrão do imóvel. Acho que nas outras empresas também funciona assim, né? Porque você tem que ter uma relação ali para identificar se aquele cliente tem ou não condição de pagar uma tarifa melhor. Lá no Ceará, a gente não fornece água para a indústria, porque tem uma companhia de gestão de recursos hídricos que entrega água para a indústria, água bruta. A gente entrega água tratada para o consumo dos empregados e a gente trata o efluente deles. Quando tem uma relação ali contratual em relação a isso, que também não é obrigatória dentro do contrato de concessão fazer tratamento de efluente industrial, né? É um negócio ali customizado, enfim. Mas hoje tem indústria já saindo da CAGES. Por quê? Porque ela pode montar a própria estação de tratamento de esgoto dela, pedir a licença ambiental, dispor o efluente no meio ambiente. Mas por que isso? Por conta da nossa estrutura tarifária. Eu tenho que cobrar menos de quem não pode pagar e cobrar mais de quem pode pagar. Só que o cobrar mais de quem pode pagar está sendo muito mais agora. Aí a turma está fazendo conta. Ah, e se eu estou pagando isso para a CAGES? Não, mas peraí, se eu montar minha planta aqui, vai sair mais barato? Vai. Ah, CAGES, tchau. Isso vai acontecer em todo local. Talvez esse agora tenha que ser pensado como um novo negócio, né?
reuso de água, para fornecer água para a indústria, tem que ser pensado como um novo negócio, né? E tudo isso passa por uma estruturação de tarifa, uma tarifa que a gente tem que pensar um fluxo de caixa futuro, e não como a gente tem hoje em todas as companhias estaduais. Olha para o passado, para dar tarifa hoje, para cobrar no futuro. Não funciona esse modelo. Esse modelo já era. Uma vantagem da gente ter agora esses contratos com as regras é que é fluxo de caixa, pessoal. É igual ao privado. Ah, não, eu tenho aqui, ó, negociado com você que eu tenho que investir esse ano 1 bilhão. Não, mas eu quero que você invista 2. Bom, então vamos renegociar nosso contrato? Antes, quando eu não tinha isso, vinha um poder concedente e dizia, não, eu quero que você invista 2. Você tem que investir. Por quê? Porque você é público, invista. Agora não. Eu tenho um contrato, está pactuado lá, tá. Dentro do meu fluxo de caixa é 1 bi, é 1 bi. Não pode ser menos de 1 bi, mas é 1 bi. Mais que 1 bi, só se a gente entender que é razoável fazer. Senão, não faz. Então a gente tem que repensar toda essa questão tarifária, que passa por toda uma área comercial, e esse fluxo de caixa. E aí, pessoal, para finalizar, relacionamento com o cliente, certo? Eu tenho uma experiência na telefonia, eu já fui do sistema Telebrás, eu fui da Teleceará, antes de ser da CAGES, e minha primeira telefonia de celular foi a TIM, que era a Teleceará celular, que depois foi vendida e virou TIM. Hoje eu estou na Vivo. Toda vida que uma me dá problema, eu mudo. Porque eu tenho uma opção. Certo? Eu tenho uma opção. No saneamento nós não temos opção. Na telefonia hoje a gente já tem. Ninguém usa mais telefone fixo. Então eu já fui da TIM, da Oi, da Claro, estou na Vivo. Talvez daqui a pouco eu volte, né? Porque não tem mais para onde ir. E a gente fique... E toda vida que eu tento falar com alguém, eu só falo com robô. Eu odeio falar com robô. Porque eu tenho que ficar esperando, digite isso, digite aquilo e tal. Eu queria falar logo com alguém para dizer, rapaz, meu problema é esse, resolve aí para mim? Pronto, eu ficaria muito mais satisfeito. Então tem um trabalho, depois a gente pode disponibilizar o trabalho, que é um trabalho da Price, que ela fez em 2017, 2018, fez uma pesquisa no mundo inteiro, mostrando a experiência do cliente, essa questão de como trabalhar o cliente, de como ter o melhor relacionamento com o cliente. Eu vou botar lá no slide, que é para a gente finalizar, tá? Hã? Sim, vamos lá. Ó, então tu colocou aqui essas coisinhas e fica demorando chegar lá. Pronto. Só faltava isso, ó. Era rápido, né? Mas olha, isso aí foi uma pesquisa feita pela Price, PwC, né? Sobre experiência com o cliente. E aí em todos os países, que está bem fora ali da curva é o Japão, com 31%, o Brasil está com 89%. Essa pesquisa aí mostrou que você ter a melhor experiência com o cliente, ele sai replicando toda a sua experiência para outros. E os outros começam também a adquirir aqueles produtos. Eles não colocaram nenhuma empresa de utilities, tá? Talvez até por ser monopólio e a pessoa não ter o poder de escolha, e aqui, em tudo que foi pesquisado, a pessoa tinha o poder de escolha. Mas um ponto importante aqui é que todos querem um tratamento mais humanizado. A gente vive falando de tecnologia, de botar tecnologia, todo mundo quer falar com alguém. Ninguém quer falar com robô, ninguém quer falar com máquina. Em determinada necessidade do cliente, ele quer falar com alguém. Nem que seja para dar descarregar a raiva dele, enfim, ele quer falar com alguém. E hoje a gente vê muito essa migração da relação humanitária passando para essa relação mais virtual, né? Tratando com robôs e etc. Mais aplicativos, mais soluções para diminuir custo, diminuir lojas, diminuir atendimento. Mas a pesquisa mostra o contrário.
Eu, por exemplo, sou uma referência dessa. Eu detesto falar com o robô. Eu prefiro ligar para alguém, que alguém me atenda. E aí, que me atenda rápido, que me dê conveniência, tá? Que é algo que a gente quer. O que eu quero? Não, eu quero comodidade. A empresa me dá comodidade, dá. E me dá velocidade de tudo que eu peço, certamente a pessoa vai ficar satisfeita. E é isso que essa pesquisa mostra. Mostra que a gente tem que unir inovação, tecnologia com atendimento humanitário. Talvez seja isso que a gente precise fazer. Por exemplo, tem cliente que gosta de trocar mensagem pelo celular, pelo WhatsApp. Tem gente que só gosta de fazer as coisas pela rede social. Tem gente que prefere o telefonema. Tem gente que prefere a loja presencial. Então, quando é que a gente vai ter essa análise de todos os dados, de todos os nossos clientes, para a gente começar a ter atendimento personalizado para esse cliente? Porque o cliente da companhia estadual, o cliente da companhia de água, só procura a companhia quando tem problema. Ou quando quer pedir o serviço. Se não, a gente passa o ano todo sendo invisível. Certo? Se a gente for invisível, a gente está fazendo um bom serviço. No dia que ele recebe uma conta muito alta, pronto, aí ele lembra da gente. No dia que falta água na casa dele, ele lembra da gente. No dia que estoura um esgoto na frente da casa dele, ele lembra da gente. Ah, não, eu construí um imóvel novo, ele vai lembrar da gente porque vai pedir a ligação. Caso contrário, ele não lembra da gente. Mas é assim para todo e qualquer serviço. Se eu tenho um telefone de celular funcionando bem, eu vou lembrar da Vivo, para quê? Ah, vou ligar para a Vivo para agradecer. Não vou, não mais o que fazer. Então, como a gente só aparece nos problemas ou nas demandas desses clientes, se a gente não melhorar esse relacionamento, e aí tem todo o papel da área comercial. Para o cliente entender esse nosso serviço, para o cliente entender o quanto nós somos importantes e eles precisam do nosso serviço e nós precisamos dele, a gente não vai evoluir. Enfim, eu acho que essa apresentação tu vai disponibilizar, né, Antônio, para todo mundo. O Antônio está pedindo para eu parar e acabar a apresentação. Mas, enfim, pessoal, acho que é isso. Acho que a gente tem que começar a pensar conjunto, todas as áreas das empresas. A gente tem que começar a ter um pouco mais de visão sistêmica, pensar em novos negócios. Energia, a gente pode vender energia, pessoal. O setor de energia está comprando empresa de saneamento. Comprou lá no Amapá. Equatorial. Certo? Por que eu não posso vender energia para o cliente da concessionária de energia? Vocês sabiam que a gente pode? Podemos. Precisam usar ajustes legais e tal, mas podemos. Eu posso ter geração de biogás, gerar energia e vender para o cliente direto nosso? Podemos. Tem uma regrinha lá, né, de relação com os clientes da área de energia, tem que seguir as regras da ANEEL, mas podemos. Podemos fazer reuso para vender para a agricultura, podemos fazer reuso para vender para as indústrias. Enfim, podemos fazer fertilizante. A gente está com um problema de fertilizante por conta aí da guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. A gente pode produzir fertilizante. Enfim, tem muitos negócios que a gente pode ter um bom dividendo para mitigar a tarifa, sabendo daquela relação que precisa ter em relação à capacidade de pagamento do cliente. Enfim, eu espero não ter me estendido muito, mas sei que me estendi muito. E passo a palavra aí para o Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos realmente bem atrasados, no sentido também que agora nós temos convocado uma reunião com os presidentes das companhias, uma Assembleia Geral. Alguns vão participar por vídeo, a conferência, então nós também estamos aguardando. Então, nesse encerramento, nós vamos subir para a sala para começar a nossa Assembleia Geral. Mas, de qualquer maneira, eu vou repetir, porque vai servir para todos os outros. Nós recebemos aqui esse tablet onde vem as perguntas, né? Gentilmente cedido pela Rosana, agradecemos aí também. Então, para anotarem, alguns já anotaram, 51 995 266774. Nós temos aqui, eu vou pedir a permissão para concentrar, fazer a resposta, pedindo para a resposta ser mais concisa
possível, porque também é um respeito a quem fez a pergunta, né? Então nós temos que respeitar isso, então eu agradeço. Então, já vou falar o nome aqui, é do Miguel Sarmento, pelo DDD 11, São Paulo. Conforme disse na primeira intervenção, para fazer os investimentos necessários ou aumenta a receita ou diminui os custos. Pergunto, com perdas médias de aproximadamente 41%, este não seria uma fonte de receita? Sendo a água um recurso finito, não se deveria rever o custo deste recurso? Tarifa média de R$5, coloca boas interrogações, né? Água mal usada, porque você fornece água, que está escrito aqui, para usar tanto para saciar a sede, que é o fundamental, mas também para lavar o carro, lavar um jardim. Mas esse é um desafio, né, que a gente tem. Então, e fala também seria, será que os poderes da ANA estão limitados? É uma pergunta. Então, fala alguma coisa sobre isso, pedindo para não virar uma outra palestra, mas é importante fazer essa correlação. E tem uns estudos do ISDIS que nós perdemos mais do que nós recebemos de financiamento, né? Então, se pegarmos toda essa perda e transformar em tarifa, nós temos praticamente quase uns 20 bilhões aí de recursos anuais. Bom, de fato, para a questão aí de perda d'água, sim, né? Você bem objetivo, é uma fonte de financiamento. Como qualquer outra eficiência, setor elétrico, por exemplo, se você conseguir diminuir seu custo de energia, também é uma outra fonte de financiamento. Se você conseguir diminuir a sua ociosidade de rede, é outra fonte de financiamento. Então tem muita coisa interna que a gente consegue melhorar caixa, aumentar a receita para servir para a universalização, né? O outro ponto era... essa questão de tarifa média, o Banco Mundial, pessoal, tem um estudo, acho que é de 2015 ou 2016, não lembro bem, que fala que o que cada família devia disponibilizar para pagar água e esgoto seria 5% da renda. Então imagine, uma família que ganha um salário mínimo teria que pagar R$50 de água e esgoto. Como fazer esse equilíbrio, né? Quem ganha R$350, enfim. Essa questão de tarifa média, a média ela não funciona bem. A média, porque você vai ter sempre alguns extremos. Se você não trabalhar o detalhamento disso, é muito difícil. É claro que tem empresas que têm uma tarifa média maior, outras menores, de acordo com a situação. Mas eu acho que o que a gente tem que levar em consideração é a capacidade de pagamento do cliente. Eu também tenho aqui do Sérgio Lemos sobre é possível melhorar os resultados com o contrato de performance? Sim, eu entendo que sim. Eu acho que todas as empresas têm que começar a partir para uma análise desse tipo. Acho que não precisa começar todo mundo fazendo tudo o que tem hoje nas empresas na forma de contrato de performance, mas você pode ter aí projetos pilotos para começar a comparar. Depois você avalia o que é melhor ou pior e segue com a estratégia, mas acho bem interessante. Estamos fazendo no Ceará, a Sabesp já faz muito, Sanepar, né, Copasa, acho que Corsan também faz, Cagepa já está fazendo. Então, assim, muito importante a gente começar a evoluir nesse tipo de contrato. Nós, respondendo aqui sobre a disponibilidade da apresentação, só reforçando sim, né? Teríamos outras perguntas aqui, eu vou pedir permissão para que nós encerremos e peço desculpa, porque senão nós estamos realmente muito atrasados. A não ser que o presidente queira que eu faça a vida aqui também, então isso continue. Mas eu estou também, a nossa obrigação de ficar preocupado com as nossas... Tem outras apresentações e eu peço, vamos pedir para eu ir fazer essa resposta, que quem já mandou, mas eu peço permissão para encerrar. Tá bom? Muito obrigado a todas e a todos, obrigado por presente.